Beleza. Vamos lá, novamente. Né? Como eu estava dizendo a vocês, né? O Império Grego ele foi extremamente importante, né, para o desenvolvimento intelectual da sociedade da época. Trouxe contribuições extremamente importantes. Professora Adelar, Fala, Augusto. tu foi para a aula da Tia Débora, tem trabalho de quanto tempo? Há uns 10 minutinhos, né? Tá bom? Ok. Vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aí, né? A Acrópole, né, que é o ponto mais alto da cidade de Atenas. E essa visão, pessoal, vocês conseguem perceber a engenharia dos gregos. Ou seja, eles eram extremamente desenvolvidos na matemática. Inclusive, posso até ressaltar aqui que vocês vão ouvir falar muito dos gregos, tá? Tales, por exemplo, Pitágoras, um dos filósofos gregos que trouxe uma grande contribuição para a matemática foi Pitágoras, certo? Com o seu teorema, que é utilizado hoje. Tales, também com o seu teorema, que também é extremamente utilizado até hoje, trouxe também contribuições extremamente significativas, tá? Então, os gregos, pessoal, eles exerceram influência tão grande, mas tão grande, que informações que eles obtiveram a partir de análises, né, no seu dia a dia, chegam até nós, nos dias de hoje. Nós as utilizamos ainda, tá certo? Então, vamos lá. As atividades. Gostaria de ler para nós o exercício número 1? Eu leio. Bom dia, Bom dia, José, mais uma vez. Bruna, pode ler. Dos alimentos dos abaixo, quais deles eram cultivados pelos gregos? Também, pessoal. Trigo e Azeitona. Também, a pergunta, pessoal. Quais? Azeitona. Quais indica o quê, pessoal? Trigo e azeitona. trigo e azeitona. Então, mas a palavra quais indica o quê? Plural. É mais Exatamente isso. Nós temos aí, pessoal, o que a língua portuguesa chama de número do substantivo. Tá? Número do substantivo. O singular e o plural. Se tivesse qual, seria uma alternativa. Como está quais, indica que tem duas ou mais, é no plural. Então, como vocês já responderam, né? Trigo e azeitona. Eu vi no Google. No Google? Deixa eu olhar no Google. Tá aqui, ó. Cadê? Pode olhar no Google. Trigo e oliveiras, que o fruto é a azeitona. Certo? Tá aqui no texto. 2, pessoal. Pergunta de número 2. Qual eram as duas principais cidades da civilização grega? Atenas e Troia. Como? Esparta e Atenas. Creta e Troia. Atenas e Esparta. O texto está falando que é Esparta e Atenas. A Creta e a Troia. Deixa de falar, José. Gente, olha bem. Eu tô falando Atenas, Creta e Troia. Tudo bem, José, mas aí ó, o texto está mostrando para nós aqui que as duas principais cidades eram Esparta e Atenas. Mas o meu tá certo? Não, você vai trocar Troia, Creta, por Esparta. Então,
pode deixar Atenas, Creta e por Não. Esparta? Não. Só põe. Esparta e Atenas. No caso, você colocou Creta e colocou também Troia. Troia também era uma grande cidade. Inclusive, um filme. Na verdade, tem alguns filmes sobre Troia, tá? Agora, atualmente, tem um filme muito famoso, isso, por causa do cavalo de Troia, né? Inclusive, hoje, muitos vírus de computador chamados de cavalo de Troia, por causa dessa cidade, por causa da guerra, né? Que teve, em que criaram um grande cavalo e alguns soldados entraram dentro desse cavalo. O cavalo foi dado como presente aos troianos, né? E aí eles acharam o máximo aquele presente e levou para dentro das muralhas da cidade. Lá dentro das muralhas da cidade, à noite, né, aconteceu, né, o que todos vocês aí conhecem já, né? Os soldados saíram e começaram a arrasar a cidade, conseguiram abrir os portões, e aí os inimigos invadiram, né, e tomaram a cidade. Mas as as cidades mais importantes da civilização grega são Esparta e Atenas. E a pergunta de número 3, pessoal? Posso responder a 3? Calma, José. Não, José, não leu nem a pergunta, meu filho. Tem que ler primeiro a pergunta, depois a resposta. Eu deixo você ler sua resposta. Outra! Agora qualquer coisa que ele falar é cipuada. Aqui é José? José, eu não estou te entendendo. Nada, eu tô falando aqui com meu tio. O que é cipuada, José? Não, eu tô falando aqui com meu tio. Meu tio Então, você tá falou... com o cachorro dele. Sim. Mas por que cipuada? Eu fiquei curioso agora. Olha a pergunta, pessoal. Pesquise o que significa democracia. O José, inclusive, quando nós estávamos comentando o texto, ele já respondeu, né, o significado de democracia. E ele vai ler para nós agora a resposta. O que é democracia, José? Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente. Exatamente. Então, democracia É um regime democracia é o é um político regime político em que em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente. Eu já tinha fazido. Inclusive, pessoal, as pessoas costumam dizer que porque a Constituição brasileira, no artigo 5, diz que todos nós somos iguais diante da lei. No entanto, algumas pessoas chegam a dizer que o único lugar que nós realmente somos iguais é na hora de votar, é na hora de participar desse regime político. Inclusive, pessoal, o voto ele é um direito e não uma obrigação. Tá? Muitas pessoas veem como obrigação, mas ele é um direito. É um direito de você dizer, não, essa pessoa não serve
essa pessoa não serve para me representar. Então, ela não tem o meu apoio, ela não tem o meu voto. Certo? Então, os gregos, eles iniciaram o modelo democrático, tá? Saindo do regime da monarquia e indo para a democracia, que os líderes são escolhidos pelo povo, tá? Vocês vão estudar ainda, por exemplo, a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi justamente esse momento em que os franceses que trouxeram grandes contribuições para o nosso modo de vida, mudaram também da monarquia para a democracia. Tá? Pessoal, todos vocês já terminaram essa atividade? Sim. Sim, então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ana Clara, você está anotando ainda? Certo. E aí, pessoal, deixa eu pedir para vocês aqui. Quem já terminou? Pega a tarefinha aí. Quem foram os egípcios? Pegar aqui tarefa. Tarefinha. Quem foram os egípcios? Depois eu vou esperar você pôr a foto, que pelo nome eu não conheço, não. Ué, é só você ler o título. No envelope novo, essa tarefa. E eu já não tinha uma coisa. Professora Ademar, Oi. vai ter escrito lá atividades dos egípcios. Atividade de história. Quem foram os egípcios? É da nova pasta. Aham. Novo. É da nova pasta. Achei. Isso. Quem foram os egípcios? Não. Não é fácil. Achei. Ótimo. Achei. Muito bem. O que foram eclipses? Egípcios. Isso. Mas era eclipse. Então, pessoal, como eu disse a vocês, os gregos, eles deixam aí muitas contribuições que perduram até os dias de hoje. Entre essas contribuições, posso dizer a vocês que os cuidados com o corpo, tá? Mas também os cuidados com a mente. Nós precisamos desenvolver o nosso
conhecimento, tá? E como é que a gente faz para desenvolver o conhecimento, tio Adenauer? A leitura. E, detalhe, muitos de nós, para ser bem realista, a maioria do povo brasileiro não pratica leitura. Tá? Hoje, um escritor ele escreve um livro, quando ele vende aí 1 milhão de cópias, é sucesso internacional. Por quê? Porque as pessoas não praticam mais a leitura. Fala, Augusto. Por que a letra aí que o senhor colocou tá muito grande? Qual letra? A que a senhora escreveu ali o número 2 e o número 3. A resposta? Fica mais fácil vocês verem. A maioria de vocês usa o celular, e aí a letra fica pequena. E quando é resposta, vocês podem observar que eu sempre coloco maior. Para ficar mais fácil de enxergar. Por exemplo, alguns de vocês eu sei que está no computador. Aí no computador fica grandão, né? Mas no celular, principalmente dependendo do tamanho do celular, vai ficar pequenininha a letra. Aí fica difícil de ver. Biel, calma lá, Biel. Dizendo freio aí, meu filho. Nós tá te vendo. Você tá saindo, você vai sair na internet depois, Biel. Ah, não. Esqueci de ligar. Lembrando que vocês têm que ir lá e assinar o nome nos vídeos. Tá? Uhum. E pode ter um comentário. Gostei do Biel fazendo a dancinha. Certo, Biel? É isso aí, pessoal. Deixa eu só olhar se a Ana Clara está anotando ainda. Então, os gregos deixam essas duas contribuições muito importantes, né? A valorização do corpo, a gente tem que ter realmente cuidado com o corpo, fazer exercício físico, mas também não podemos deixar de lado o nosso cérebro, né? O nosso conhecimento. Precisamos praticar leitura, precisamos nos esforçar para aprender, né? Aprender matemática, para aprender sobre a língua portuguesa, sobre a literatura em geral, sobre as ciências, certo? Precisamos buscar e valorizar o conhecimento. Tem muita gente jogando livro fora, mas os livros precisam ser aproveitados, eles precisam ser lidos, certo? Os gregos viviam nesse estilo de vida e exerceram uma influência mundial, gente. Quer dizer o quê? Isso quer dizer que a leitura, ela realmente muda a cabeça, ela muda o estilo de vida das pessoas. Um dos pais de vocês aí, que é amigo meu, ele falou assim que a vida dele mudou quando ele começou a ler. Deixou o mundo da ignorância para uma luz, né? Inclusive, na história, isso é chamado de iluminismo. É um movimento fortíssimo na história da humanidade. Por quê? Porque as pessoas começam a ler. Até certo ponto da história, pessoal, do século IV até o século XVI, a leitura ela era proibida. Vocês vão estudar isso. É chamado de Idade das Trevas. Mas, com várias reformas, né? Revolução Industrial, com a queda da monarquia na França, né? Com a Revolução Francesa, isso fortaleceu o quê? O iluminismo, que é o quê? As pessoas tendo acesso à leitura. Olha, gente, que pessoas morreram para que você pudesse ler. Pessoas deram suas vidas para que vocês tivessem o direito à leitura. Por quê? Inclusive, o direito ao acesso à leitura gerou esse movimento chamado iluminismo. Por quê? Porque ler tira as pessoas da escuridão à luz. As pessoas veem um mundo diferente. Ok, maravilha. Vamos lá, então. Deixa eu pegar a outra tarefinha aqui para a gente continuar. Professor, Oi. falando nessa coisa aí de antigamente, Peraí, gente, peraí. A Bruna estava falando. Calma aí, vamos ouvir a Bruna. Antes da Bruna falar, a Bíblia, coloca o nome, põe a data de hoje, tá?
12:3. Fala, Bruna. Que a Bíblia, ela não era traduzida para a Sim. língua das outras pessoas. Que dia é hoje? Um homem lá que tem um nome difícil pra caramba, que eu não dou conta de lembrar de jeito nenhum, aprendeu o latim para que pudesse, já que quem sabia ler, né, tinha que ter muito poder, rico, Aham. e se aproveitava que Tia Denóia, acabei de enviar a sua para pegar, para Que dia é hoje? 12. usar, 3/2021. para aproveitar das pessoas falando que aquilo estava na Bíblia, mas não estava nada, era só para eles pegarem o dinheiro ou algum bem material das outras, que eles não tinham e que eles tinham. Inclusive, antes dessa tradução, Bruna, eu até ia falar, mas eu esqueci. Os gregos, que os gregos também dominaram os hebreus, né? E aí os gregos pediram para que os... Tia Denóia, das roupas das antigas. Novos. Tem tarefa antiga ainda? Eu acho que não, né? Só tem uma de inglês, que eu agora eu vou fazer. Ah, sim. Ok. Ô, Copião, tira o chapéu aí, Copião. Então, Você copiou? pessoal, como eu estava dizendo, né, os gregos, eles, como eles supervalorizavam a leitura, eles pediram aos hebreus, escolheram 70 eruditos hebreus para traduzirem a história bíblica, né, que é a história dos hebreus, para o grego. Essa versão, essa tradução do hebraico para o grego é chamada de versão dos 70, ou Septuaginta. É a primeira tradução. Os judeus, os hebreus, eles são extremamente fechados, ainda hoje são, mas a primeira tradução da Bíblia para uma outra língua foi para o grego, né? Justamente por quê? Porque era a língua mais falada nessa época, lá por volta do século 5 a.C., né? Porém, com a ascensão dos romanos, houve essa outra tradução, né? Para o latim. Essa tradução que a Bruna está falando, ela tem um nome. Ela é chamada de Vulgata. Vulgata quer dizer o quê? Quer dizer popular, uma versão popular, popularizada. O povão ter acesso à leitura. Tá? As pessoas iam ter acesso à leitura. Elas iam sair das trevas e passar para a luz, para enxergar as coisas como elas realmente são. Tá? Gente, vocês têm um privilégio na história da humanidade tão grande, mas tão grande, que às vezes vocês nem conseguem imaginar. Ficam presos aí só em joguinho de celular, em Instagram, né, fazendo TikTok. Não estou dizendo que é errado fazer o vídeo lá no TikTok, não é isso, não. Mas vocês precisam também usar o tempo de vocês para ler. Tá? A leitura, ela muda a identidade da pessoa, ela muda a forma com que a pessoa vê o mundo. Tá certo? Bem, pessoal, uma outra civilização antiga muito importante foram os egípcios, né? Inclusive, alguns de vocês, com certeza, assistem essas novelas da Rede Record. Dona Arthur, o senhor assiste? Não. Aqui em casa tem televisão, mas não tem antena. Tá? Não tem antena. Não assisto Globo, não assisto Record, não assisto SBT. Alguém pode perguntar por quê? Porque eu não tenho tempo para isso, gente. Sinceramente, não tenho tempo para isso. A gente tinha até a Sky aqui em casa, mas não usávamos e achamos desnecessário. Por isso tiramos. Tá? Mas quem assiste a Rede Record, nessas novelas que eles fazem, né, novelas bíblicas, mostra, em uma delas eu lembro que mostrou os hebreus lá no Egito. Tá?
Os egípcios, foram uma civilização, como eu já até comentei com vocês, que viveram às margens do Rio Nilo. E eu coloquei uma imagem, gente, formidável. Vocês estão vendo aí na tela, né? Que imagem formidável. Isso aqui é um pedacinho, né? Claro. É só uma pequena parte, né? Mostrando aí uma estrutura, uma construção às margens, né? Do rio. E notem, pessoal, que é uma estrutura bem antiga. Mostrando o quê? Mostrando a qualidade. Olha bem, gente, qualidade da construção. Imaginem uma construção, ela sobreviver 2.000, 3.000, 4.000 anos e está lá de pé firme e forte. Se bem que hoje em dia não tá tão forte assim, não. Porque Pois são só alguns pedaços. Igual tem aí incidentes, né? Há um tempo atrás, um prédio caiu, né? E detalhe, nessa época, gente, eles não tinham ferro, tá? Eles não tinham o cimento que tem hoje, mas eles utilizavam materiais que davam uma estrutura muito boa, né? Era bem um barro, eles faziam tipo uma mistura, né? Vou usar uma palavra atual, que eles já usavam na época, argamassa. Eles tinham uma argamassa para isso. Tá? Aqui, pessoal, tem uma imagem do templo de Philae, às margens do rio Nilo, no Egito. Chico, tem argamassa? Argamassa é para assentar cerâmica. Ah, tá. Mas pode assentar tijolo também com ela. Tá? A argamassa ela já vem pronta hoje, né? Ela já vem pronta. Você compra ela pronta, você só põe água. Se você quiser que ela fique um pouco mais forte, você acrescenta um copinho de cimento para ficar mais dura ainda. Tá? Então, pessoal, deixa eu pedir aqui a Ana Clara. Lê para nós esse primeiro parágrafo, Ana Clara. O Egito é uma dádiva do Nilo, disse certa vez um antigo historiador grego chamado Heródoto. Esse pensamento de Heródoto, mais uma vez, mostra-nos a importância dos rios para o processo da formação de uma civilização situado no nordeste do continente africano. O Egito desenvolveu-se às margens do rio Nilo em razão da facilidade do acesso à água em pleno deserto. Ponto. Calma um pouquinho, Ana Clara. Observa bem, pessoal. Olha essa frase do filósofo grego Heródoto. Egito, uma dádiva do Nilo. Quer dizer, sem o rio Nilo, essa frase está dizendo assim, sem o rio Nilo, o Egito não seria o que ele é. Por quê? Porque na antiguidade, pessoal, em que não havia, como há hoje, né? Adubo, fertilizante, veneno, irrigação artificial. Sem tudo isso, a única alternativa que sobrava era utilizar os rios como forma ou como recurso para o plantio. O Nilo ele tinha uma característica. Na época da cheia, ele inundava. Tá? E deixa eu até dizer uma coisa para vocês. Quando você olha aqui na margem do rio, claro, tem o templo,
Vocês veem que está cheio de arbustos, cheio de gramíneas, certo? Por quê? Porque as margens do rio é sempre muito fértil. Inclusive, quando a gente for estudar os biomas brasileiros, tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Tá? O rio ele sobe e quando ele desce, ele deixa sedimentos, ou seja, ele deixa nutrientes na terra para que a semente colocada ali, ela germine com muita força. E cresça e produza. Tá? E era isso que os egípcios faziam. Eles utilizavam o solo fértil, as margens do rio Nilo, para plantar e ter sempre uma grande colheita. E assim conseguir abastecer as dispensas da civilização egípcia toda. Tá? Um ponto importante, pessoal, aqui, o Egito ele está no nordeste do continente africano. Tá? Nós temos aí um país chamado África do Sul. E nós temos um continente, uma extensão gigante de terra, chamado de África. Tá? Então, África do Sul é um país e África é um continente. É igual aqui na América do Sul, é um continente. Dentro desse continente, nós temos vários países. E um dos países da África é o Egito. Agora, observa bem, pessoal. Quando a gente fala de África, quando a gente lembra do continente africano, a gente lembra de fartura ou de dificuldade financeira? E, pessoal, quando a gente lembra da África, dificuldade financeira. Sempre de dificuldade. Eu me lembro, lá no final dos anos 80, gente, que deu uma crise num país da África chamado Etiópia. Assim, todo dia os jornais só falavam dessa crise. Assim, eu me lembro como se fosse hoje. As imagens das crianças passando muita fome e, assim, aquilo me chocou. Tá? Até hoje, esse país, chamado Etiópia, tem grande dificuldade. Eles enfrentam muitas doenças, eles enfrentam muitos problemas. Porém, naquela época, foi algo que chocou não somente o Brasil, mas chocou o mundo todo. Tá? O contraste entre o que o brasileiro, que já vivia em dificuldade, tinha e o que eles tinham. Tá? Inclusive, tem uma imagem, gente. Vou até tentar localizar essa imagem aqui na internet. Se eu localizar, eu mostro para vocês. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se eu localizo essa imagem. Tá, ela está aqui. Vou colocar ela aqui para vocês verem. Essa imagem, pessoal, ela ganhou um prêmio. Vocês estão vendo aqui? Eita! Vocês estão vendo, pessoal? Tô O que vocês estão vendo nessa imagem? uma criança quase morrendo e o urubu esperando para poder comer. Exatamente isso. Vou até tirar essa imagem, ela é muito forte. E essa, pessoal, é uma situação que não é assim isolada, tá? Essa foto foi tirada talvez há uns 15 anos atrás, tá? Uma foto antiga, mas ela mostra uma realidade duríssima do continente africano. Porém, em contraste com essa realidade duríssima do continente africano, nós vemos o Egito, uma civilização extremamente próspera, né?
e que desfrutou um poder muito grande, tá? Vamos continuar a leitura aqui. Sakamoto Desuga. Continua aqui no terceiro parágrafo para nós. Está quase acabando, vamos terminar pelo menos essa parte. O rio era utilizado para, de acordo com seus ciclos de cheia, para plantações que eram feitas em suas margens, pois a terra tornava-se fértil. Fértil. Pode continuar. Pode continuar? Uhum. Além da agricultura, os egípcios também utilizavam o rio para pescar, atividades religiosas e navegação, já que a região onde viviam Isso. era muito espessa e era necessário navegar para haver o contato entre as comunidades. Muito bem. Então, pessoal, como vocês podem observar aqui, né, os egípcios, eles, como eu já disse para vocês, eles esperavam o nível do rio baixar, plantavam, e colhiam abundantemente. Então, a realidade vivida no Egito é diferente da realidade vivida no restante da África. Tá? Tio Adenauer, todo o continente africano passa dificuldade? Não. A grande dificuldade ali, pessoal, é porque existem muitas guerras locais, guerras tribais, muito preconceito entre uma tribo e outra. Tá? A cultura dos povos antigos, sociedade egípcia. Tem um mapinha aqui, né? Se você olhar com atenção, pessoal, olha o tamanho do Rio Nilo. Ele corta boa parte do continente africano. É um dos maiores rios do mundo. Ele ainda é um dos maiores rios do mundo. Ele diminuiu o seu volume, tá, e extensão. Inclusive, se você olhar aqui, bem no extremo norte, ou nordeste, né? Bem no extremo nordeste, você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 braços, né? Antigamente ele tinha 7 braços, ele era um pouco maior. Ele perdeu um braço devido à diminuição no volume, né? de água que ele tem. Tá certo? Então, é aqui, nessa região do mapinha, deixa eu até diminuir aqui a imagem para vocês verem de forma mais ampla, né? Mapinha da África, né? E um pedacinho da Ásia. E vocês vão ver o Império Egípcio, certo? E aí, pessoal, só para a gente terminar essa parte, os egípcios organizavam-se de modo hierárquico. O faraó, nome dado ao rei do Egito, né, estava no topo da sociedade. Era ele quem governava, e era chamado pelos próprios egípcios como Deus na terra. Logo abaixo do faraó estavam os sacerdotes, depois os escribas e os soldados. Na base da sociedade egípcia encontravam-se camponeses e escravos. Estes eram capturados em guerras contra povos considerados inimigos. Trabalhavam muito em troca de água e comida. Era costume que o faraó convocasse os camponeses e escravos para construírem obras. Que obras, senhor Adenauer? As pirâmides, por exemplo. Tá? Então, o faraó, o Deus na terra para os egípcios, ele estava no topo da hierarquia. Tá? Ele era a pessoa mais importante da sociedade egípcia. E como eles eram extremamente religiosos, abaixo do faraó vinha o quê? Os sacerdotes. Tá? Os sacerdotes,